E aí, gente bonita? Vamos dar seguimento aqui então aos nossos estudos de comunicação telepática? Hoje a gente vai para a nossa aula, nosso estudo 4, que é o que a telepatia, né, tem a ver com a glândula pineal, ou o que a glândula pineal tem a ver com a telepatia, qual a relação. Eu tinha já comentado algumas coisas a respeito da glândula pineal, deste órgão sensorial, nos inícios, né, desses estudos, e comentei que nós teríamos um estudo aprofundado só para a glândula pineal. E quando eu fui montar esse estudo, eu vi que era muita informação, na verdade, para trazer em um estudo só, em um dia só, em um vídeo, né? Os vídeos aqui desse estudo já têm um tempo bem longo, que vão ali de 1 hora e meia. E passar disso, eu sei que fica exaustivo e a gente até nem consegue prestar mais tanta atenção, né? De tanta informação que é para assimilar, enfim. Então, eu vou dividir o estudo da glândula pineal em 2 dias, em 2 estudos. Hoje e o próximo na semana que vem, tá bom? E assim a gente consegue assimilar bastante a informação sobre esse órgão tão importante que nos proporciona estarmos aqui na Terra, na terceira dimensão, basicamente, né? Conectar a nossa consciência a esse corpo físico, à matéria mesmo. E eu trouxe no estudo de hoje, desde a anatomia da glândula pineal até as suas funções mais sutis, porém, eu quero aprofundar um pouco mais, para que a gente saia desse raso que a gente já reconhece com a glândula pineal. Então, a equipe também vai trazer informações na próxima aula, no próximo estudo, a respeito da glândula pineal, que a gente ainda não tem algumas informações. Então, eles vão nos fornecer essas informações para que a gente possa ainda mais ampliar a nossa consciência a partir do estudo. E por falar em estudo, eu gosto muito de estudar, né? Eu aprendi muito a me autoconhecer a partir do estudo também, seja na neurociência, seja em estudos relacionados à espiritualidade, à ciência espírita. E desde que eu comecei a reconhecer que esse era o meu verdadeiro interesse, né, de estudo, porque às vezes a gente vai para a escola e detesta estudar, por exemplo, na escola que infelizmente, né, criaram e deturparam o que é de fato aprender algo. Na maioria das escolas, pelo menos é assim aqui no Brasil. A gente pode até achar que a gente não gosta de estudar por causa disso, né, por causa do tipo de conteúdo que eles fornecem e da maneira como fornecem. E às vezes pode ser até proposital para que a gente não estude mesmo, né, para que deteste estudar. Então, quando eu passei a compreender que eu gostava de estudar sobre esses temas mais científicos e mais espirituais, e a ciência dentro da espiritualidade e vice-versa, eu me encontrei. Então, tem muitos irmãos que me escrevem dizendo que é muito conteúdo para assimilar. Mas, para falar bem a verdade, eu acho que até é pouco, sabe? Vir aqui um dia da semana e trazer um conteúdo só. Eu acho pouco. E eu não sei ficar no raso, eu não consigo. Então eu vou lá e aprofundo mesmo o máximo que eu posso. Até porque eu sei que tudo tem um limite, não dá para ultrapassar esse limite e a gente tem que ir devagar. Não é assim? Para que a gente consiga assimilar. Mas é por isso que os estudos são profundos, sim, são demorados, porque a ampliação da consciência ela é gradual. Não dá para ter pressa de fazer aberturas de canais, por exemplo. Porque quando a gente tem pressa, a gente pode abrir muitas brechas, né? Quando a gente quer algo muito de imediato. Então, por isso, e falando também de estudo, é que eu trago essa informação aqui, o motivo pelo qual as aulas são realmente longas, tá? Não sei fazer diferente, não faria. Então, é isso. E tem outro ponto em relação ao estudo que eu gostaria de falar. Quando a gente está adentrando o autoconhecimento, a gente tem que buscar por estudos
que a gente se afina, que aquilo faça sentido pra gente, sabe? E se esse estudo aqui tá fazendo sentido pra ti, eu fico muito feliz, mesmo. Porque eu acredito nisso, eu acredito na força do estudo para que a gente se desenvolva. E por que eu tô falando isso? Porque a gente vê por aí muita coisa pronta. E mais do que isso, a gente vê por aí muitos irmãos, eu vejo por aqui muitos irmãos, quando chegam para as terapias, por exemplo, que além de querer que a gente os cure, querem as respostas prontas. E não é esse o caminho, sabe? Nem esse estudo que eu estou trazendo aqui para vocês, ele está pronto. Ele tem ali uma informação, para que quando chegue até ti, essa informação ela possa se abrir em algum campo teu. E lá nesse campo, informações surjam, né, a partir desse movimento, e então tu possa te resgatar ainda mais, e fazer limpezas, e abrir informações, e ter insights, escrever sobre isso, e aprofundar ainda mais no teu conhecimento. Então, é isso. Eu trago aqui dentro do estudo de hoje algumas referências da ciência espírita, alguns conteúdos importantes que já estão na literatura também, para que a gente possa conversar um pouco sobre tudo isso. E também trago algumas informações a partir de intuição, a partir de insights, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado. E enquanto alguém que trabalha com terapia, que trabalha fazendo estudos como esse que a gente está fazendo aqui, para que todos nós juntos possamos nos ampliar, é de minha responsabilidade, eu me sinto responsável de trazer esse tipo de informação aqui, tá? Para que a gente observe se a gente está querendo tudo pronto ou se a gente de fato quer investir no nosso autoconhecimento através de iniciações sérias, através de estudos profundos, através de um autoconhecimento mesmo. Porque a gente não pode esperar de ir a um terapeuta e esse terapeuta resolver as nossas questões, ele pode nos auxiliar. Assim como um curso, ele pode nos dar um direcionamento, mas ele vai nos dar um direcionamento para que nós possamos buscar ainda mais, né? Deve ser assim, porque se a gente fica só dependendo do outro, da informação que o outro está trazendo, a gente se limita muito, né? E aqui a ideia não é se limitar, a ideia é expandir. Então, vamos partir por aí, porque a pineal, ela, falando, né, de expansão, a pineal, ela fala sobre isso, desse potencial expansivo que esse órgão sensorial nos possibilita. E para isso, a gente tem que estudar, a gente tem que ativar essa nossa glândula, esse nosso órgão sensorial, a partir do estudo e a partir do autoconhecimento e de, enfim, cursos diversos. Tem gente que gosta muito de estudar sozinho, tem gente que gosta muito de buscar um grupo para estudar, de ir para dentro de uma faculdade, tudo é válido a partir daquilo que o teu espírito sente, que a tua consciência precisa, para que então possa se expressar de forma verdadeira, né? Colocar a tua essência no mundo, trazer a tua essência para a matéria. Eu aqui fiz a faculdade de medicina veterinária, mas a faculdade ela me trouxe só um pouquinho. O resto eu busquei, e aí eu estudo neurociência, eu estudo a espiritualidade, eu estudo tudo que dá. Porque eu acho que em cada estudo tem alguma coisa que a gente possa absorver e nessa absorção se ampliar. Então eu gosto disso. E a minha equipe, né, a equipe aqui, quem trabalha comigo, quem está ali acima das esferas, né, da terceira e quarta dimensão, eles me orientam muito o estudo. Nunca me trazem resposta pronta. É assim, tu quer uma informação? Eu posso até te dizer onde tu pode encontrar e com quem tu pode encontrar. Eu posso te direcionar até lá, mas tu tem que buscar. E aí depois a gente conversa. E é assim, sabe? Então é isso. Estudar é o caminho. Se buscar é o caminho. E não esperar que as coisas cheguem prontas, senão a gente vai ficar verdadeiramente
à mercê de um microchip implantado na cabeça para que a gente possa se comunicar. E não é essa a ideia, por isso esse curso aqui de telepatia para todos, para que a gente possa desenvolver os nossos canais a partir de um autoaprimoramento, de um autorreconhecimento, desse burilamento. Enfim, então a gente entra aqui na telepatia e a glândula pineal. E aí eu começo assim. Trouxe ali, né, a fotinho de um mapinha, para que a gente... Acho que essa imagem ficou até um tanto quanto fora de foco. Não sei se vai ficar fora de foco aí, mas aqui ficou. Glândula pineal. Então a gente vai falar um pouco sobre a anatomia da glândula pineal. Por quê? Porque é tudo integrado. Não adianta a gente ficar só naquela informação que o terceiro olho, ele capta as informações sutis e traz para a matéria. Traz, também nos possibilita isso. Mas e fisicamente? O que é fisicamente essa glândula pineal? Porque ela precisa estar bem na fisicalidade também, para que tudo isso que a gente pode alcançar com ela possa se expressar de fato, verdadeiramente, de forma coerente. Então, para mim, estudar anatomia é algo imprescindível para o nosso autoconhecimento, para tudo que a gente quer fazer na verdade. Se a gente quer auxiliar alguém enquanto terapeuta, um animal, uma planta, né? Tem que saber como é que funciona, qual a funcionalidade daquela planta, como é a captação de energia, tudo isso, como é que ela faz a fotossíntese, leva lá para as raízes, das raízes depois retorna para trazer de volta à atmosfera, né? A anatomia ela é imprescindível e por isso eu começo assim hoje o nosso estudo. A glândula pineal é assim conhecida por sua estrutura se assemelhar a uma pequena pinha. Outro nome para a pineal é epífise. Epi, que significa acima ou sobre, e physis, que significa crescimento ou natureza. Portanto, etimologicamente, epífise pode ser interpretada como algo que está acima ou que tem uma natureza de crescimento. E aí a gente já parte desse princípio que, se essa palavra significa que sim, há um crescimento para cima ou que está acima, a gente já reconhece então, ou pode reconhecer, ou pode passar a reconhecer, que a capacidade da glândula pineal, ela está para o corpo, obviamente, né? Traz de cima para o corpo, ao mesmo tempo que pode expandir para cima, em crescimento. Eu faço muitos paralelos aqui dentro desse estudo, então a gente vai vendo tudo isso e eu fiz um esquema lá no final para a gente entender como que funciona esse crescimento, se ele é só vertical para cima, se ele é vertical para cima e para baixo, ou se ele é só horizontal, ou que tipo de expansão é essa, que tipo de crescimento é esse. Mas a gente parte desse princípio. Epi, né, está relacionado a as informações encefálicas, né, as estruturas do nosso encéfalo que estão acima. E aí a gente vê também epi, né, para cima, e hipófise, né, para baixo, hipo. Aí a gente tem já a glândula da hipófise, né? Então aquelas estruturas que estão abaixo. Então a gente começa assim para a gente entender até onde que ela está localizada, né? É um pequeno órgão de aproximadamente 8 milímetros, tá bem pequenininho, né? Localizado na fissura que se forma a partir do encontro do cerebelo e dos hemisférios cerebrais. É bem importante a gente reconhecer essa questão dos nossos dois hemisférios cerebrais, né, direito e esquerdo, energia negativa e energia positiva, no sentido de energia e não de ser bom ou ruim, feminino e masculino. Por quê? Porque a pineal, ela capta as informações todas e ela tem a capacidade de integrar
as informações dos dois hemisférios, né? É por isso também que a espiritualidade de luz, ela traz a informação dessa integração desses hemisférios. E quem possibilita isso, primeiramente, né? Claro que tem ali o corpo caloso, né, que faz a conexão dos dois hemisférios. Mas a pineal, opa, TT sempre vem aqui para derrubar, né, TT? Mas a pineal, ela faz assim a captação da informação para distribuir para esses dois hemisférios. Então a gente tem essa capacidade em nós de ativar esses dois hemisférios. Então, nós somos sim femininos e masculinos, nós somos inteiros, e quando a gente consegue conectar esses dois hemisférios de forma equilibrada, a gente encontra o equilíbrio em todas as coisas, né? E a glândula pineal, ela tá ali também nos proporcionando isso, esse aprendizado, esse crescimento. A pineal tem conexão direta com o sistema límbico, o qual é sede das emoções e das expressões comportamentais, né? Expressão de comportamento no corpo físico. Porque uma emoção, ela vem para o corpo físico, se manifesta em uma neuroquímica, traz ali uma informação hormonal para nós, e a gente, a partir disso, expressa algum tipo de comportamento. E quem está lá nos primórdios disso é a pineal, porque sem ela não há captação de informação dos nossos corpos sutis. Não há esse ancoramento, é ela que faz esse ancoramento, né? Para que a gente se expresse aqui. Eu trouxe ali na imagem todos os órgãos, né, as estruturas do sistema límbico que a pineal está conectada. Então, está ali conectada ao giro do cíngulo, né, ou giro cingulado, o corpo caloso, o tálamo, o hipotálamo, a amígdala, o bulbo olfativo, o septo, fórnix, o córtex frontal. E essas estruturas eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, porque senão a gente não sai da glândula pineal e não vai terminar esse estudo. Mas eu tenho uma playlist aqui, nós temos uma playlist aqui no canal que traz a informação da neuroespiritualidade. Ali naquela playlist tem vídeos que eu trago todas as informações dessas estruturas, o que o tálamo faz, qual a relação com a espiritualidade, o que o hipotálamo faz, né, a amígdala, tá tudo ali. Então, para complementar esse estudo aqui, vai lá, pega essas informações, que aí tu vai conseguir fazer esse crescimento ainda maior aí por dentro, aí na tua glândula pineal, né? Se essa é a função dela de crescimento, bora estudar, bora botar a informação para dentro para acessar ainda mais profundamente os nossos campos, as nossas informações. E é isso, tá? Não tem como a gente fazer tudo dentro de uma aula. Eu tô fazendo aqui aquilo que eu posso, né? Porque senão a gente vai confundir muitas coisas. Então, por isso que eu te convido a fazer esse estudo ali nessa playlist. E aí, se surgir dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que no próximo eu respondo, tá? Se surgir dúvida por aí. E é bacana quando surge, para que a gente possa, sei lá, abrir ainda mais os nossos horizontes, né? Porque a resposta, ela é só uma informação que vem, mas o que movimenta mesmo é a pergunta, é o questionamento, né? Então, bora questionar, perguntar. Seguindo aqui. Ela é um órgão, né? Sensorial, físico, altamente inervado, constituído por irrigação sanguínea, por células da glia e pelos pinealócitos, os quais são as principais células da glândula pineal, responsáveis pela produção e secreção de melatonina. A gente vai conversar um pouco mais ainda sobre essa questão da melatonina e da serotonina, né? Que a pineal, ela tem essa possibilidade de nos fazer expressar essa neurotransmissão tão importante para os nossos sistemas. Porém, para a gente conversar um pouquinho aqui já, a corrente sanguínea, ela leva toda a informação de como está o nosso sistema lá para a glândula pineal,
né? A gente está o tempo todo, o coração está o tempo todo trabalhando, os demais órgãos estão o tempo todo trabalhando, nada está parado e a pineal está o tempo todo captando essa informação do nosso campo mais físico com os nossos corpos mais sutis. Então, olha a grandiosidade desse órgão sensorial. Ela capta tudo. E o nosso sangue, por exemplo, quando a gente está com muitas sujidades no nosso sangue, a gente vai levar essa informação para a nossa glândula pineal. E essa informação lá vai se manifestar de tal forma que vai expressar determinada informação, seja para que nós alcancemos informações mais sutis ou para também nos mostrar como está a nossa saúde no corpo físico. Mas eu volto a dizer, né? É tudo integrado, não tem nada separado. Então, tudo aquilo que a gente bota para dentro, aqui na fisicalidade, o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente pensa, o que a gente sente, tudo vai para a pineal. E a gente vai ver como isso é captado. Mas a gente precisa compreender isso, porque se fala muito em limpeza de pineal, né? Eu escuto muito isso. Chega muita gente aqui para limpar a pineal, porque quer ampliar suas capacidades, suas potencialidades, acessar um campo maior de informação, desenvolver paranormalidade, enfim. E aí, os meus irmãos, eles querem isso e tá tudo bem, porque todo mundo quer acessar a informação mais alta. Tudo certo. O ponto é que a gente pode acessar essas informações mais altas, mas a gente também precisa cuidar do nosso corpo físico. E não só cuidar da parte sutil. É muito importante cuidar dos nossos órgãos sutis. Eu já trouxe isso aqui dentro desse estudo. Porém, se a gente não cuida da nossa alimentação, por exemplo, a gente não vai conseguir muitas vezes fazer essa limpeza de pineal. Por quê? Porque ela é irrigada com o sangue. Se o nosso sangue está sujo, ela vai estar suja. Não é assim? Se o sistema está complicado, ela vai estar com complexidades, não vai estar conseguindo se expressar devidamente. Dentro da mentoria do Hexágono da Saúde, a gente conversa muito sobre isso. Que a ampliação da paranormalidade, ela é integrada, e a gente traz lá no Hexágono da Saúde que ela precisa estar que a gente, né, nós precisamos estar com os nossos 6 pontos do Hexágono da Saúde equilibrado. Vou colocar ele aqui para que vocês possam compreender o que eu estou querendo dizer. Se a gente está com tudo isso equilibrado, nossa pineal vai estar tinindo, né? Ela vai estar ótima. Agora, se a gente está com tudo isso desequilibrado, aí fica um pouco complexo, entende? E aí, às vezes, a gente vai lá e cai nas armadilhas de alguns irmãos que estão vendendo determinados tipos de trabalho para limpar a pineal. Não é bem por aí, a gente tem que questionar. A gente tem que questionar. Tu quer uma limpeza profunda da tua pineal? Começa limpando o teu corpo. Tu vai ver a mágica que vai acontecer. Porque não existe, né, magia para limpar a glândula pineal. O que existe é trabalho diário, e o trabalho diário também vem na nossa alimentação. Estou trazendo isso com esta fala, né, com essa energia, porque a gente precisa despertar para esse ponto, porque há muita informação hoje disponível e a gente precisa olhar para aquilo que faz sentido, né? Eu entendo e eu gosto muito, eu tenho muita afinidade com os meus irmãos cristais. Gosto muito, trabalho muito com eles, honro suas consciências. Mas eu aqui dentro da minha experiência, eu sei que não adianta eu pegar um cristal bipartido, mesmo que ele seja bipolar, né, enfim, como tu conheça por aí, biterminado também ele pode ser chamado, e colocar só ele aqui na minha testa e esperar que a minha glândula pineal desperte. Dentro das nossas terapêuticas aqui, eu não posso concordar com isso, porque eu sei que não é assim que o negócio vai funcionar, entende? Não é colocando uma ametista na minha testa apenas que a minha conduta pineaica vai mudar. Na verdade, eu preciso mudar, sim, muito as minhas condutas.
Por isso que a equipe vem e traz, tem que ter um tópico de ética, tem que ter um tópico que fale de moral, que fale de livre-arbítrio, que faça questionar, porque a gente está perdendo a nossa capacidade de desenvolvimento crítico, de questionar, porque a gente não está conseguindo ser coerente no que a gente está buscando, porque tem muita gente trazendo muita informação desinformante. É uma desinformação, na verdade. Então, essa aula também, né, esse estudo, ele também vem para nos trazer, assim, alguns clareamentos. Porque, sim, eu também trabalho aqui com mesas, né, radiônicas, mesas multidimensionais, porém, é tudo integrado, é tudo integrado ali, se tu não muda tua conduta alimentar, não adianta nada eu ficar girando pêndulo, não adianta nada eu ficar trabalhando com cristal, não adianta nada eu ficar trazendo informações para o teu campo para desprogramar determinadas memórias, entende? Não é assim. Não sou eu que vou ampliar a tua pineal, é tu que vai ampliar a tua pineal. Não é nenhum terapeuta que vai ampliar a tua capacidade de comunicação telepática, é tu. A partir das tuas mudanças de conduta, a partir de todo o discernimento que tu pode ter, do estudo que tu pode fazer. E isso também é assunto de glândula pineal, porque a pineal está muito conectada ao estudo, e ela só cresce quando a gente estuda, entende? E é por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui hoje também. Alimentação é estudo, a gente não aprende isso em lugar nenhum, a gente tem que buscar, porque senão a gente fica refém, sim, dos mercados, e aí fica só abrindo pacote e nem sabe o que está comendo. É assim, eu sei que é, entende? A gente tem que questionar e aí olhar para as nossas células, o que as nossas células estão precisando, que limpeza elas estão precisando. Tô com um elemento fogo exacerbado, tá queimando a minha condução da pineal, não tô conseguindo, porque queima o fogo sutil, né? Tô muito estressado, tô, sei lá, como a gente fala aqui em casa, encafado, né? Tô com o meu campo pesado de informação, assim, aquela coisa que pesa, e a gente não consegue digerir nada, não consegue digerir uma informação, não consegue digerir um alimento, que daí o fogo tá apagado, né? Não tem. Enfim, tudo isso é assunto de glândula pineal, porque é ela que rege tudo. Ela é que rege todas as demais glândulas, ela é a principal. Então é isso. Damos seguimento aqui. A pineal possui íntima relação com todo o corpo, como por exemplo, com o pâncreas, para regulações neuroendócrinas e até mesmo com as gônadas sexuais. Muita gente escuta, né, falar que o órgão sensorial, físico da pineal está conectado diretamente ao órgão genital feminino, ali no clitóris e tudo, né? Comparam, fazem comparações, pegam imagens do clitóris e conectam com a pineal. E isso faz sentido. Sabe por quê? Porque a pineal ela é responsável também por fazer um ancoramento da nossa energia sexual. E aí conduzir essa energia sexual, sim, aos nossos órgãos físicos. Isso é assunto para outro vídeo, mas a nossa energia sexual, ela não é física, primeiramente, ela é energética, eletromagnética, né? Bioeletromagnética, porque ela se manifesta no físico. Então a pineal, ela tem sim essa capacidade de conexão, mas aí vem o ponto. O que tu faz com as tuas genitais, né? Como tu conduz a tua energia sexual? Ela é só física? Ou ela é mais energética? Tu sente a espiritualidade? A energia sexual não é ato sexual, não é fazer sexo, transar, né? Pode ser também. Mas ela está muito densificada ou ela está mais sutilizada? Como tá essa energia para ti? Sabe por quê?
porque isso é assunto da glândula pineal. Isso é limpeza ou enfraquecimento da nossa glândula pineal. Ou a gente tá com essa condução bem ativa, fortalecida, íntegra com o nosso espírito, com a nossa consciência. Vai ficar balançando aqui o vídeo porque a TT entrou aqui, aonde eu tô com o meu suporte, e aí ela fica dançando ali dentro. Então a gente vai dançar aqui nesse vídeo junto com a TT, que ela quer dançar. Então, se a gente tá com a nossa energia sutilizada, a energia sexual, a nossa pineal vai estar de um jeito. Se a gente está muito densificado, muito no instinto, né, só pensando com os chakras inferiores, a nossa pineal vai estar de outro jeito. Vai ter outra qualidade, outro tipo de crescimento ou um não crescimento. E o pâncreas ali, como um grande regulador, né, ele faz ali toda a liberação de enzimas para que a gente possa digerir tudo no nosso sistema. Se ele está prejudicado, se a gente está colocando muitas questões, muitas coisas disfuncionais, questões também para dentro, a gente vai levar essa informação lá para a pineal. E a pineal, ao invés de fazer toda uma reciclagem energética, né, que os centros de força eles fazem, toda uma reciclagem energética o tempo todo, ela vai chegar lá e vai trancar, e aí vai começar a encastelar a energia. Isso eu tô falando de pâncreas, estou falando ali das gônadas sexuais, né, masculina e feminina, mas a gente pode ver nessa imagem, por exemplo, que é todo o nosso sistema, né, desde a nossa imunidade aqui no nosso chakra tímico, por exemplo. Então, o estudo da glândula pineal ele é muito profundo. E é por isso que eu trago para reflexão. As concreções da pineal possuem formatos de uma amora. Concreções são massas sólidas, frequentemente arredondadas, encontradas em rochas sedimentares ou solos. Porém, as concreções também existem na glândula pineal, porque existem minerais na pineal. A gente vai falar também sobre isso. Mas, se a gente for observar a nossa pineal, eu trouxe aqui umas imagens de um irmão que estuda muito a pineal, eu acompanho o trabalho dele, e ele é incrível, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Eu trouxe algumas imagens que ele criou um grande estudo e, através da microscopia eletrônica, ele consegue fazer umas captações de imagens incríveis. E realmente tem pontos, tem imagens que ele traz nesse estudo dele que parecem mesmo amora. Então ela é incrível. Dentro da medicina veterinária, eu estudei muito pouco a glândula pineal, porque infelizmente é difícil falar sobre isso, né? Porque são muitos pontos na veterinária que precisam ser modificados, né? Dentro de currículo mesmo de um ensino, para que ele seja ético, minimamente. Mas a gente não fala muito da glândula pineal. A gente reconhece a glândula pineal como aquela secretora de hormônios, a gente aprende assim dentro da veterinária, que vai influenciar todo o sistema do animal. Então, quando veio essa informação da glândula pineal, eu lembro dessa aula. E eu lembro que o Ratino Tayaki, que é um dos meus orientadores, que me auxilia em muitos trabalhos com os irmãos animais, ele trouxe uma enxurrada de informação por escrito, né? Eu escrevi as informações da glândula pineal e aquilo me trouxe um despertar. Porque até então, mesmo com toda a conversação com os animais, né, tem essa facilidade, eu nunca tinha parado para prestar atenção nesse pequenino órgão sensorial. Então, quando a gente faz um estudo profundo, é difícil não sentir um amor profundo por uma estrutura que nos possibilita estar aqui, sabe? E não querer estudar ainda mais a fundo essa estrutura. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, se tu tem conhecimento de pineal, de coisa que eu não trouxe aqui, e que tu quer, ou que eu trouxe aqui, mas que tu quer acrescentar, enfim, traz. Porque assim a gente se amplia junto, sabe? Ninguém tá aqui para ficar só recebendo a informação. A gente tá aqui para compartilhar.
O que tem por dentro, o que tem por fora também. Então, a glândula pineal, né, ela também tem esses minerais, e aí eu trouxe assim. A pineal possui cristais. Os cristais são denominados hidroxiapatita, sendo este um mineral de fosfato de cálcio. E aí por isso que a gente escuta muito assim, minha pineal está calcificada. A gente vai falar sobre isso. Porque se a gente parte do princípio que esse minério, né, esse mineral, ele é um fosfato de cálcio, todos temos calcificações na nossa glândula pineal. E a gente tem que cuidar muito com a informação que trazem assim, eu te auxilio a descalcificar a sua glândula pineal. Vejo muito por aí. Então, será que descalcificar é o termo? Ou será que seria mudar a tua conduta alimentar, mudar a tua conduta de meditar, mudar a tua conduta de respirar, a forma como tu estuda? Tu estuda, né? A gente muda a vibração, consegue fazer com que esses cristais recebam outro tipo de onda, e então tu amplia a tua capacidade de captação. Mas descalcificar, será que é assim mesmo? É o fosfato mais estável e mais insolúvel em condições ambientais. Na pineal, temos estes microcristais, muito pequenos, não visíveis a olho nu. São eles, os cristais de apatita, os responsáveis pela captação das ondas eletromagnéticas. São feitos do mesmo material da apatita encontrado na natureza, mas em tamanho reduzido. Aí a gente vai fundo na consciência da Terra, né? A consciência da Terra, ela cria os nossos corpos, não é assim? É ela que gesta os nossos corpos. Toda a informação que tem na natureza da Terra está no nosso corpo físico. Nós somos organismos complexos. Muitos organismos complexos moram dentro do nosso corpo físico, para que a gente possa fazer ancoramentos sutis. Então, a gente tem esses cristais para que ondas possam ser captadas, ondas para que a gente possa receber informação do que está no sutil. Eu trago mais informações sobre isso aqui. E aqui eu trago as imagens, então, da microscopia eletrônica, né, que o Dr. Sérgio Felipe fez. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse estudo. É muito profundo. Incrível esse estudo dele. Da anatomia mesmo, essa questão, né, física também da pineal. Porque a gente precisa conhecer nossas estruturas. A gente precisa disso, eu sempre falo isso, né? Fica até chato de tanto que eu falo. Mas a gente precisa. Olha aqui outra imagenzinha da glândula pineal. Realmente ela parece uma amora, né? Olha só essa daqui, então. Aqui são aquelas concreções, né, de cálcio que a gente conversou. Elas são revestidas por tecido conjuntivo. Tudo isso a gente tem que compreender primeiro o que tem na estrutura da nossa glândula pineal para que ela seja esse órgão tão sensorial, tão rebuscado, né? Como é que é a anatomia disso? Aí aqui também ela tá ali, né, revestida ali, redondinha, pineal, revestida pelo tecido conjuntivo. Isso é muito legal, é muito bacana de adentrar esse estudo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês fazendo isso, observando essas ricas imagens, né, que foram captadas pela galera aí, pelo Dr. Sérgio Felipe. Aí aqui eu trago outra também, né, aí ela diz ali, revela a superfície do corpo da pineal, né, evidenciando os capilares, olha só, capilar sanguíneo, irrigação. É verdade essa questão, entende? Tá ali, tá na imagem. Ela é irrigada.
A gente precisa cuidar da nossa corrente sanguínea, não só da nossa corrente elétrica. Tem que ser com um conjunto. E nesse conjunto a gente consegue ampliar, crescer. Esse é o verdadeiro plim. São imagens incríveis da glândula pineal e eu aconselho pegar esse estudo, vai lá, abre esse PDF aí que eles disponibilizaram desse estudo do Dr. Sérgio Felipe, que ele disponibilizou, e estuda e vai lá nessas imagens e vê o que significa cada uma delas, porque é muita informação e com certeza vai ampliar aí tua capacidade sutil, né? E falando em sutil, a gente vai para os aspectos sutis da glândula pineal. A pineal é o nosso órgão do sentido, né? A gente já está falando sobre isso aqui desde o início do estudo. É através deste órgão, desta glândula, que podemos nos conectar a todas as dimensões do espaço e do tempo, através das emanações e das captações de onda. É a pineal que conecta o corpo físico à consciência individual, bem como possibilita a conexão de todos os seres na rede conectiva universal, como a gente fez o estudo anterior a esse, da rede conectiva. Ela possibilita a conexão do nosso espírito, da nossa consciência, com o plano material da Terra, ao mesmo passo que nos possibilita a conexão com demais dimensões. Então, se a gente reconhece a nossa anatomia, a funcionalidade física, como a pineal ela interage com as nossas estruturas, com as demais glândulas que compõem o nosso sistema físico, a gente vai conseguir compreender melhor as suas dimensões sutis, ou as suas captações de dimensões sutis. Por isso, eu comecei com a anatomia por aqui. Algumas vertentes filosóficas do yoga colocam a pineal como a possibilitadora da abertura do terceiro olho, o órgão sutil que denominamos como chakra frontal. Por estar na altura dos olhos, podemos obter conhecimento, visão, a partir da expansão e do reconhecimento das capacidades deste órgão. Isto também está atribuído à pineal, porque fisicamente a pineal tem conexão direta com os olhos físicos e com os olhos sutis. Tudo aquilo que a gente, toda onda densa, né, onda física que densificou uma onda, criou isso aqui. Às vezes é difícil, né, da gente entender, mas como a gente conversou também em outro estudo, essa onda aqui, ela chega, faz todo um decaimento atômico, o átomo, né, que tinha lá suas capacidades, ainda tem, né, sutis, ele decai como forma de ser mais concreto, que dê para tocar e que a nossa mão não atravesse isso aqui, né? Então, tudo isso, quando nossos olhos batem aqui nessa informação, essa informação de enxergar com os olhos físicos está levando essa informação lá para a pineal e isso reverbera em algum campo. Da mesma forma, como tudo que está fora chega à nossa pineal, que se projeta com o nosso lobo para o nosso lobo frontal, o nosso lobo frontal conectado ao chakra frontal consegue muitas vezes observar através de uma tela mental desbloqueada, por exemplo, né? Observa. E uma coisa bem interessante, bem legal, é que não preciso ter visão física, posso não ter a visão física, mas ainda assim eu posso enxergar. Porque a minha visão, a minha paravisão, ela não depende da minha visão física, né? E é óbvio que é um grande aprendizado e um grande ensinamento quando a gente não consegue visualizar essa onda, porque a gente pode ter a oportunidade de visualizar demais ondas. Eu não estou aqui romantizando nada, mas eu estou aqui trazendo a informação para que a gente compreenda que não é porque eu não tenho a visão física que a minha pineal não vai estar ativada, entende? Bem pelo contrário.
Às vezes, quando a gente fecha os nossos olhos, não é assim? Fecha os olhos para fazer um exercício, sei lá, através da hipnose terapêutica séria, ou até mesmo em meditação, às vezes acontece, vem uma informação e tu visualiza aquilo em algum campo, não é? No campo do frontal. Porque a pineal conectada, né, ao coronário, ela vai conectar o coronário ao frontal. Então a gente vai fazer, né, basicamente um triângulo aqui e a gente vai projetar uma tela. Nessa projeção dessa tela, a gente visualiza. Então, os olhos físicos não necessariamente são fundamentais para que essa visão expanda. É isso que eu estou querendo dizer. Esta conexão com o chakra frontal é possível porque anteriormente a ele, a pineal está conectada com o chakra coronário, o qual está conectado a todos os chakras mais sutis, ao nosso eu superior e a todas as pétalas de energia da mônada que estamos conectados. Assim, a pineal alcança altos níveis de conhecimentos sutis e isso foi comprovado, né, fora comprovado há mais de 2000 anos através da antiga civilização egípcia. Eu trouxe uma imagem aqui de umas suculentas que tem aqui perto de casa. Que ela é um jardim incrível que tem em frente a uma igreja dos Marianos. E aí, esse jardim é incrível, eu amo ir ali. Eu gosto de ir ali com o Cook, passear um pouco e ficar sentindo a frequência daquele lugar. E aí tem essas suculentas, eu olhei para aquelas suculentas esses dias, assim, eu fiquei olhando elas. E me veio informação de que pareciam as mônadas mesmo, né? Cada pétala ali, como uma super-alma, enfim, vai abrindo aquela informação, e aí eu fiz a relação com a pineal também, e trouxe a imagem para a gente observar aqui um pouco. Né? Conforme a gente vai expandindo, a gente também vai podendo abrir essas pétalas etéricas aí na nossa pineal, com o auxílio dos nossos irmãos cristais de apatita. Aí eu trouxe aqui, né, este órgão sensorial sintoniza-se tanto com a luz quanto com o escuro. É um sensor cronobiológico. Eu vejo o sol, serotonina captada. Serotonina manifestada. Eu sinto a lua, melatonina, nosso processo todo de conseguir, a partir disso, então, dessa disponibilização, fazer os nossos desdobramentos, nossas projeções. E a gente pode fazer muitas relações aqui. Porque assim, se esse órgão, né, ele sintoniza tanto com a luz, tanto com a sombra, não é porque a gente vai estar desbloqueando canais sutis, ampliando as capacidades de captação de onda, que a gente vai conectar somente com irmãos que estão operando pela luz da fonte criadora. Né? Nessa ampliação, nessa captação, a gente vai conectar com o todo. E o todo é luz e sombra. E o todo também tem treva. E o todo tem tanto irmãos que estão operando em colônias espirituais de luz para auxílio da ampliação da consciência, como também a pineal vai, sim, poder fazer a conexão, a captação, dependendo de como está a nossa vibração, das informações de ondas mais desconexas, muitas vezes. Né? Daqueles irmãos que estão nos abismos, nas esferas mais densas da quarta dimensão, as quais a gente reconhece como umbral. Então, há também a venda, né, dessa desinformação de que ampliar as capacidades de conexão com a pineal é somente se conectar à luz. E não é, tá? Por quê?
se existe Sol e se existe Lua no céu, parando para observar o céu, a fisicalidade mesmo que tu tá vendo ali, a gente pode entender que quando tem Sol, quando o Sol está oposto à Lua, a Lua vai estar captando toda essa informação solar, né? Ela vai estar, o Sol está incidindo sobre ela, ela vai estar iluminadíssima. Agora, se o Sol, por exemplo, ele está muito afastado dela ou está chegando perto dela, ela vai estar diminuindo em luz, né? É para ficar conjunta, né? O Sol ficar conjunto à Lua, conjunção, uniu, aí esse Sol e essa Lua unidos, a gente vai nos possibilitar ver sombra. E também não poderia ser diferente, porque para levar luz às nossas sombras, para levar luz aos nossos locais escuros, a gente precisa desses movimentos. Então a gente está aqui nesse microcosmos, observando tudo isso que está no macro. Isso também é estudo, isso também, essa observação também é ampliação de capacidade de onda. E não só a luz, porque aí se tu vai vibrar só na luz, então o que a gente está fazendo aqui? Não está fazendo nada, eu acho, né? Porque se tu tá só vibrando na luz, tu nem deveria estar na Terra. Penso assim, pelo menos. Hoje eu tô mais assim. Dias e dias. A insônia e a glândula pineal, falando nisso, né? Dessa questão do Sol oposto à Lua e essa incidência enorme de luz, né? Na Lua. E a Lua, então, como ela conecta, como a pineal conecta com a informação da Lua também, assim como do todo, mas a Lua ali mais próxima, ela vai estar ancorando uma informação para, então, se a gente respeitar o ciclo circadiano, né? Nasce sol, daí a gente tá para fora, daí a gente tá fazendo nossas coisas, a gente tá vivendo, botando tudo no mundo. Aí, conforme o dia vai, o sol vai se deitando, essa incidência de luz ela vai diminuindo e a nossa tendência deveria ser ir voltando mais para dentro e diminuindo luzes, né, e fazendo outras atividades para tu ir se regulando para que tu possa auxiliar a tua glândula pineal a captar a informação de que a incidência de luz ela diminuiu para que então ela possa secretar o hormônio da melatonina que nos possibilita baixar, né, a frequência das nossas ondas para que a gente possa se desprender do corpo e fazer alguma coisa no plano espiritual, né? Porém, quando há essa grande incidência de luz, isso pode nos trazer alguns desequilíbrios para os mais sensíveis, para aqueles mais lunares, mais conectados à Lua. Então, pode sim trazer insônia. E aí eu trouxe algumas informações aqui. Quando o Sol preenche a Lua de luz, há uma grande movimentação luminosa que é captada pela glândula pineal. Como a pineal precisa receber estímulos do escuro para secretar melatonina, quando há grande incidência de luz captada, a pineal não secreta o hormônio da maneira que deveria, para acalmar o cérebro físico, diminuir as ondas, possibilitando assim um profundo desdobramento do corpo físico. E aí tem um ponto bem importante também, assim, quando a gente vai deitar, né, na cama, a gente deveria pegar e fazer um exercício respiratório, fazer uma meditação, se conectar consigo, se conectar com a sua energia mais sutil, se conectar com seus mentores, se conectar com essa frequência de onda, tá? Levar essa informação para a nossa pineal, para que a nossa pineal possa captar tudo que ela precisa para fazer o afrouxamento dos nossos filamentos de energia conectados a todas as nossas células que compõem o tal do cordão de prata que a gente tanto escuta falar
dentro da ciência espírita, que nada mais é do que um condutor que conecta a nossa consciência, o nosso espírito à Terra, fazendo todo esse movimento de calma, esse ritual antes de dormir, a gente consegue auxiliar nesse afrouxamento mais fácil, fica mais fácil para a gente sair e a gente acessa níveis mais elevados muitas vezes, né, dependendo de como a gente está. Agora, se a gente pega um aparelho celular que tem toda uma frequência aqui, ó, tem toda uma frequência de luz que interage com a tua pineal propositalmente, e tu leva isso para a cama, tu vai estar desequilibrando a tua glândula pineal, desequilibrando o ciclo de liberação da melatonina. Não é só a lua cheia, né? A lua cheia ela pode causar isso, e aí tu pode até acessar algumas informações de memória, porque a lua ela tem, né, essa capacidade de guardar as memórias. Tem isso lá no intercâmbio lunar da Liliane. Tá aqui embaixo também na descrição do vídeo. A lua, ela, quando o sol incide lá, ela está nos possibilitando a capacidade de nós visualizarmos algumas sombras. Então a gente ainda pode utilizar essa insônia para o nosso bem, né? Agora, tu ir deitar com a tela do celular assim, né, mexendo aqui no celular, tá desequilibrando. E isso, consequentemente, vai impedir o teu bom crescimento da pineal, né? A expansão da pineal vai impedir que tu esteja utilizando toda a tecnologia que tu tem dentro da tua cabeça para fazer uma captação de onda, de frequência de onda harmônica. Entende? Por isso que eu falei aqui no início, que é uma mudança de conduta, a expansão, né? O crescimento dessa glândula não é só meditar, não é só mudar a alimentação, não é só não ir com o celular para a cama, é tudo. É tudo isso. Então, eu trouxe aqui de novo alguns aspectos físicos da glândula pineal, mas que se conecta aos aspectos eletromagnéticos. Então, a gente pode iniciar aqui um estudo de bioeletromagnetismo da onda pineal, né, convertendo ondas eletromagnéticas em neuroquímica. A pineal capta campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos nos circundam na fisicalidade, bem como em todo o universo. A espiritualidade, tanto a que opera pela luz da fonte criadora, como a que opera pelos sistemas das trevas, utiliza de campos magnéticos para as sintonizações com os encarnados da Terra. Estas interações captadas pela glândula pineal podem nos gerar saúde, como podem nos gerar doenças. Se há um espírito mal intencionado sendo canalizado, ele poderá desordenar todo o campo magnético do encarnado. Por que eu tenho focado muito, né, de trazer esse tipo de informação aqui dentro desse estudo dos irmãos desconexos? Porque é um tempo onde, por estarmos, né, cada um de nós, que está ali disposto a se autoconhecer, iluminando suas próprias sombras, a gente pode conectar com esses irmãos, pode encontrar eles no caminho. E a gente precisa compreender um pouco mais como é essa interação com esses irmãos, tá? Para que a gente saiba o que fazer, para que a gente saiba como frear, para que a gente saiba como se desconectar dessas frequências de baixa vibração. Então, tudo isso é importante, tudo isso é assunto de pineal. O encarnado capta as desorientações eletromagnéticas diretamente em sua mente e posteriormente em seus órgãos cerebrais. Por quê? A pineal ela traz a informação, a onda vem, seja ela
de luz ou de sombra, ela chega e é captada pela pineal, e então ela vai levar lá para o tálamo, para o hipotálamo, vai fazer o armazenamento da informação para então poder fazer a liberação para outra estrutura, a outra estrutura identificar e enviar essa informação para demais estruturas para que a gente sinta a onda, né? Para que essa onda se manifeste na fisicalidade. Esses estudos que eu estou trazendo aqui, essa fala de trazer a informação do tálamo, do hipotálamo, tá lá nesses vídeos que eu trouxe a informação da neuroespiritualidade. Entra nessa playlist que tu vai conseguir compreender exatamente o que o tálamo faz quando capta a informação e por que isso precisa ser consciente para nós hoje, tá? Por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque a gente precisa estar com isso consciente, ou seja, a gente precisa levar essa luz do conhecimento lá para essas estruturas, para a gente saber quando a gente está interagindo com uma frequência de onda. E para a gente, mais do que saber quando está interagindo, saber qual é a qualidade dessa frequência de onda. Porque tudo isso tá dentro, sim, desse campo de comunicação telepática. Né? A gente precisa compreender tudo isso para saber aonde a gente quer se conectar, com qual tipo de informação, de comunicação a gente quer ter, qual tipo de informação a gente quer ter, né? Estabelecer, enfim. Então é importante isso, é fundamental. Compreender anatomia, fisiologia, a gente precisa. As ondas eletromagnéticas deste espírito em questão se espalharão por todas as células e neuroquimicamente, com as emoções bagunçadas, o encarnado pode desenvolver diversas patologias, sendo estas a nível psíquico e físico. Porque primeiro pode ser só uma onda, mas aquela onda ela vai ser transformada em um conteúdo físico, vai levar a informação para as células. Por exemplo, se a gente está sobre uma opressão energética o tempo todo, aquilo vai nos adoecendo de alguma forma. E aí, essa informação ela pode vir tanto de irmãos desencarnados, como de irmãos encarnados também. Lembra? A telepatia, ela é, sim, de terceira dimensão também. E é por isso que a gente está fazendo esse estudo. E a gente já sabe, existem casos de obsessões de encarnado para encarnado. E aí é muito complexo, porque tu não pode nem pedir uma ajuda para que esse irmão desencarnado seja encaminhado para uma colônia sutil e siga sua vida em paz, né? E deixe os outros em paz também. Aí o buraco é mais embaixo, quando é de encarnado para encarnado. E aí eu venho e trago para o chamamento aqui também. Às vezes, a gente pode estar obsediando alguém e não sabe. Às vezes, a gente pode estar induzindo uma informação telepática e não sabe. Então, quando a gente se autoconhece, quando a gente quebra padrões antigos, a gente pode sair desse ciclo. Entende? Isso é muito importante, delicado sim, mas precisa ser compreendido. Isto ocorre porque a descarga eletromagnética captada rompe os chakras e, consequentemente, rompe os núcleos celulares físicos. Olha isso. Às vezes a onda é tão dissonante, tu tá interagindo com aquela onda por tanto tempo, porque tu tem uma abertura, porque tu não curou uma ferida energética, física, enfim, que aquela onda ela vai conseguir penetrar o núcleo das células e desorganizar, e aí causa uma doença. Agora, a conexão com o espírito elevado, que está buscando burilar sua ética, sua moral, alcançando assim níveis mais elevados da consciência, movimentará um campo magnético sutil ao médium, aquela pessoa que está captando aquela onda.
Não necessariamente só a pessoa precisa ter a mediunidade desbloqueada, mas quem tem vai sentir isso com maior intensidade, né? Quando um mentor está interagindo com o nosso campo, ele está trazendo uma onda mais leve em relação a uma onda mais pesada, como o irmão de quarta dimensão, por exemplo. Então, essa energia, ela vai interagir com o nosso campo de forma diferente. Ela vai trazer uma leveza, ao invés de um chumbo e de uma doença, se aquela interação for crônica, né? Onde que eu parei aqui? Tá. Movimentará um campo magnético sutil ao médium, que captará as ondas e que, além de sentir-se leve, após uma canalização, psicografia, psicofonia, passe magnético, se elevará em conhecimento, em ética, desenvolvendo seus centros psíquicos de forma equilibrada. E aí entra um ponto bacana aqui, porque assim, o Nortron, na última terapia eletromagnética que teve, ele trouxe a informação, tá aqui no canal, também se tu não participou, pode participar agora, quando quiser, enfim. A informação de que eles, enquanto mentores, enquanto orientadores, eles nunca vão dizer só para a gente prestar atenção no nosso coração, mas eles vão pedir para que a gente observe a qualidade de energia que a gente está emitindo, para que então a gente compreenda o que está nos sendo recebido. Eu sei que isso pode ser bem complexo de entender e de absorver, mas, por exemplo, se eu sou alguém que sou muito irritada, né, braba, eu vou estar me conectando com frequências da mesma vibração. Então, o que ele está querendo dizer é, o meu coração, ele vai estar conectado a essa vibração. E aí, não necessariamente aquilo é algo benéfico, mas sim a minha vibração que capta essa onda e eu interajo com esse tipo de onda. Da mesma maneira, se eu sou uma pessoa pacífica, estou calma, estou buscando me integrar, estou buscando autoconhecimento de forma coerente, aí eu vou estar conectada a outra frequência de onda que me conduzirá a outro tipo de vida. E aí é isso que eu vou estar sintonizando, lembra? Não existe energia boa ou energia ruim. Existe qualidades energéticas. A depender de como estamos, nos conectaremos com determinadas informações. E aí essas informações captadas pela pineal, elas podem desequilibrar a nossa glândula ou podem equilibrar. Como está a tua saúde? Tu faz canalização, tu faz psicografia, tu é médium de cura, enfim. Como tá a tua saúde integral? A gente parte por aí. Como está a tua saúde vai dizer se essa conexão ela é de luz ou se essa conexão ela está sombria. Tem emoção que não está conseguindo lidar, tem coisas que não está conseguindo curar, e aí tu faz canalizações, e como que estão essas canalizações? Entende? Eu sei que é delicado, mas como é glândula pineal, a gente está aqui para conversar sobre isso. Aí eu trouxe nesse slide a imagem do Chico, né? O Chico, quando ele chegou aqui, na encarnação de Chico Xavier, né? Ele já tinha ali um burilamento muito grande, um desenvolvimento muito profundo. Então o Chico, ele podia sim conectar, observar, ver, como aconteceu em relatos, né, de casos que contam, extraterrestres desconexos,
sei lá, que abduziram uma vaca e que o orientador dele afastou ele para que ele não fosse, né, o conduziu para que ele não seguisse até aquela nave lá. E ao mesmo tempo, ele tinha esse discernimento que a gente precisa ter, porque ele tinha essa ampliação, mas ele escolhia onde ele queria se conectar, porque ele estava em constante aprimoramento. Ética, tinha moral estabelecida, né? Muitas vezes a gente, enquanto ser humano, hoje terrícola, a gente quer desenvolver as nossas capacidades de forma desenfreada para conectar com a espiritualidade de luz. E a gente atropela algumas coisas e não estuda, por exemplo. O Chico, com certeza, estudava muito. Por isso que ele tinha esse aporte de informação para trazer em tantos livros que ele criou, que ele psicografou, enfim. Entende? É assim. A gente precisa do estudo para que os nossos orientadores e mentores, enfim, eles consigam trazer informação para a gente também, sabe? Então, se tu tá conectado com alguém que se diz teu mentor, esse ser, essa consciência, ela tem que te conduzir ao estudo e não dizer que tu não precisa estudar, entende? Que tu já tem aquilo ali, porque em outra encarnação tu trabalhou aquilo ali. Não, no meu conhecimento aqui, isso não ocorre, tá? Eles vão te conduzir para que tu possa reativar aquela informação. Eles não vão chegar com um pacotinho pronto, entende? São detalhes energéticos muito sutis que a gente precisa observar. Porque eu trago isso também, porque eu já passei por isso, de vir uma holografia desconexa e por ainda estar muito crua, realmente achar que aquilo ali era muita luz e ir lá e canalizar uma informação desconexa. Mas eu precisei ir, eu precisei ver a holografia se desmantelar para eu entender como é que funcionava aquele sistema holográfico e como eles atuam. E aí eu fui estudar, entende? Mas a gente pode estudar antes de passar por uma situação horrível. Por experiência própria eu trago isso. Importante. Captação de ondas eletromagnéticas são naturais ao corpo físico, bem como aos corpos sutis. Não é qualidade especial de alguns. Todos são captadores de informação. Assim como a telepatia é para todos, os recebimentos e as emanações de ondas eletromagnéticas também são. A gente troca onda eletromagnética o tempo todo. A gente só precisa tornar isso consciente. Só isso. Só isso. Como se fosse só, né? Mas enfim. Aí eu trouxe a informação aqui do nosso sistema nervoso autônomo. Eu oriento, né? Se assim eu posso dizer, eu trago essa sugestão de que vocês estudem o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, para que vocês compreendam como que é a funcionalidade na fisicalidade, porque é isso que vai nos conduzir a conseguir compreender como que funciona externamente, como que o campo eletromagnético que interage a esses sistemas funciona. A gente tem que ir pegando pontos e costurando, assim, para a gente criar uma coisa integrada, né? Enfim, a gente precisa fazer isso com conhecimento. Então, o sistema nervoso central eu trouxe assim, para a gente falar um pouquinho dele, porque a pineal ela interage com todo esse sistema. Tudo isso ocorre no corpo físico porque uma captação de onda pela pineal atua diretamente em nosso sistema nervoso autônomo, responsável pelo controle de funções corporais involuntárias, como frequência cardíaca, respiração e digestão.
Ele atua de forma inconsciente para manter o corpo em equilíbrio, preparando para situações de estresse ou repouso. O sistema nervoso autônomo, ele é dividido em duas partes principais. Sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para ação, a gente reconhece como luta ou fuga, muitas vezes, né? Ativa ali para que tu possa discernir o que tu vai fazer rapidamente para sair daquela situação. Natureza é assim, né? E o sistema nervoso parasimpático, que promove o relaxamento e a recuperação. É interessante essa questão do sistema nervoso autônomo simpático, que ativa a nossa capacidade de reagir, no sentido não de reagir para xingar alguém, ou enfim, mas reagir diante daquela situação. Por exemplo, no reino animal, tem vamos botar ali um cavalo, que ele é bem predado, né, na natureza, e um leão. Aí aquele leão chega ali, pé por pé, como diria minha avó, caçando aquele cavalo com a sua pineal bem ativa, conectada à terra, sim, através de seus instintos, porque eles estão no reino animal, né, não verticalizaram ainda, para ter um outro tipo de condução, né, sutilizar ali, Kundalini, enfim, o cavalo, ele vai captar a frequência de onda daquele leão. Ele vai ficar todo espiado. E aí, o sistema dele vai ativar, o sistema nervoso autônomo vai ativar, para que ele possa dar no pé dali, sair correndo, encontrar alguma solução para se tirar daquela situação. Aí, essa luta ou fuga, ela é aguda, a gente pode dizer assim. Ela ocorre para que o animal saia daquela situação e posteriormente, quando ele sai, esse sistema ele retorna ao relaxamento, que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, que é o parasimpático. Aí a pineal, ela executou a sua tarefa, captou a onda. Ô, Tetê, tu vai derrubar tudo, minha filha. Ela captou, fez essa captação dessa onda, ativou todo o circuito, né, levou a informação à corrente sanguínea para que a corrente sanguínea ela fosse direcionada a locais específicos e tchau, o cavalo conseguiu se libertar. Agora, isso acontece de forma diferente quando a gente está com o estresse crônico. Aí tu tá assim, ó, tempo todo o teu sistema nervoso simpático ativado, né? Ele tá ali, não para. Que é o que acontece em obsessões complexas, por exemplo, né? A pineal tá só captando aquela informação desconexa, tuas estruturas estão captando aquela informação desconexa, tua célula tá captando aquela informação desconexa. E tu tá assim dentro daquele campo de energia desconexo. E aí, esse estresse que na natureza ele não existe, esse estresse crônico que não existe, ele te adoece. E aí adoece tua pineal, traz elementos desqualificadores, elementos que não proporcionam o crescimento da tua pineal. Entende? Tudo na natureza tem a sua função. A gente precisa ativar muitas vezes, precisa reagir muitas vezes para sair de uma situação. Mas agora, se tu tá o tempo inteiro tendo que reagir, o tempo inteiro tendo que fugir, o tempo inteiro tendo que lutar, entende? Aí tu tá trazendo esse bloqueio, esse fechamento das conduções. Isso é muito delicado. Se tu tá te sentindo assim, né? Se tu sente que tem uma tendência ali no teu campo a ter uma depressão, por exemplo, o que é a depressão, né? Se não a conexão com essas frequências de ondas que a gente está conversando aqui agora, de estresse, né? Procura ajuda, não fica esperando passar, procura ajuda mesmo, tá?
é fundamental. O estudo também é para isso, para a gente poder se apoiar, assim. Aí a gente chega aqui no parasimpático. O sistema parasimpático, quando sentimos-nos relaxados, né, após uma interação, estamos fazendo uma boa digestão do que foi recebido. E assim, quem estará ativo é o nosso sistema parasimpático. Aqueles ditos espíritos de luz nos proporcionam isto. Por isso, relaxamos após uma cura espiritual séria, por exemplo. Eles nos ajudam a ativar esse sistema, daí a gente relaxa, não é assim quando a gente sai de uma terapia energética profunda, séria. É assim. Então, a pineal está conectada a esses dois sistemas. Se a gente está cronicamente com o simpático ativado e o parasimpático ele nunca ativa, tu tá fazendo uma comunicação telepática aí que não tá bacana, entende? Não tá bacana. E é por isso que eu tô trazendo essa informação, e é por isso que o conhecimento, o autoconhecimento, ele também é do nosso corpo físico. Porque quando a gente reconhece isso, a gente pode dizer, opa, né? Opa, eu preciso mudar isso aqui. Então, eu parto desse princípio e vou buscar ajuda, seja onde for, né? Aí eu trouxe aqui, a gente já falou disso, né? E eu acho que eu até desloquei o slide, mas enfim, ficou assim. Que há uma forte irrigação sanguínea na glândula pineal, assim como está a qualidade do nosso sangue circulante e estará a saúde da nossa glândula pineal. Aí, se tu tá assim, ó, aí vamos trazer então, integrar tudo isso aí. Se o teu sistema tá cronicamente estressado, tuas células sanguíneas estarão estressadas, levarão informação aos capilares da pineal, que a gente viu lá nas fotos do Dr. Felipe, estresse. Então, tu vai te conectar a ondas que também vibram nessa frequência. E assim, o que eu te sugiro é busque alguém que possa te ajudar com uma limpeza de sangue. Começa por aí. Quer ampliar tuas capacidades? Vai limpar a corrente sanguínea. Primeiro de tudo, limpa o sangue, né? A Laura, ela vai vir aqui trazer um estudo, fazer um estudo com vocês dentro desse curso de telepatia para todos, e ela vai trazer essas informações de forma mais aprofundadas em relação à limpeza de sangue, e como isso influencia nas captações da mente, né? Como isso nos ajuda a limpar os nossos canais sutis, uma vez que está tudo integrado. Então, eu deixo essa fala para a Laura, mas a gente já fica sabendo aqui que isso tem que ser olhado, observado, limpo, tem que ser limpo. Aí eu trouxe aqui citações do livro Missionários da Luz, né, que foi uma canalização do Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E essas informações, né, elas são em relação à glândula pineal, porque é bacana a gente trazer também aqui para dentro desse estudo informações que foram canalizadas de forma séria e que nos trazem, assim, todas as informações que a gente está conversando aqui, né? Que é muito importante para que a gente possa fazer paralelos, estabelecer paralelos mesmo. Olha quem veio dar oi aqui. Ai, Tetê. Veio trabalhar hoje, Tetê. Veio trabalhar. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer essa leitura aqui. Não derruba, tá, Tetê? Missionários da Luz, né? É o título do livro. E é um livro de extrema importância. A gente tem que fazer muitos estudos, sim, com todas essas informações da ciência espírita, porque ali está uma base muito profunda e sólida de informações que nos permitem essa ampliação da glândula pineal, por exemplo. Eu sei que tem muitos irmãos que são contra o espiritismo, mas eu não estou falando aqui da doutrina, nem mesmo de uma religião. Eu estou falando aqui da informação que foi canalizada por irmãos sérios, né? Com condutas sérias,
que os seus trabalhos eram muito sérios para trazer o conhecimento, para que a gente pudesse, então, se ampliar enquanto humanidade. E aí, ele traz assim, né, nessa canalização aqui com o André Luiz, né, ele traz a informação em relação à glândula pineal. Hoje tá um pouco difícil aqui, TT, que tu tá tentando derrubar tudo. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, né, dentro de uma conversação que ele estava tendo com o Alexandre. Quando vocês lerem esse livro, ou se já leram, vão entender, vão lembrar desse ponto. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Liga a mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Tudo que a gente estava conversando até agora aqui. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas de todos os departamentos celulares. Ou seja, ela interage com todas as nossas células, todas. Né? É integrado mesmo. E sob sua direção efetuam-se os suprimentos, na verdade, de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Eu sei que a fala dele é bem delicada de fazer toda essa interpretação. Porém, quando a gente lê ali 2, 3 vezes, escuta 3 vezes esse parágrafo, tu vai começar a conseguir internalizar isso. E basicamente ele está trazendo aqui que todas as informações que são captadas pela glândula pineal, elas interagem com todo o nosso sistema de forma integral. Isso está aqui, já está na literatura, né? E a gente já vai reconhecendo isso pouco a pouco também dentro da nossa ciência terrícola, que é incrível. Aí, sobre, que a gente falou de energia sexual aqui no início, né? E aí eu também trouxe um trecho desse livro que fala sobre isso, para que a gente possa integrar esse conhecimento. Energia sexual do corpo físico e a glândula pineal. E aí ele traz assim, ó. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise, a glândula pineal, é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, ou seja, do atrito para o atrito físico, né? Atrito. Mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influência absoluta e determinada. No entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisaremos a epífise como a glândula da vida espiritual do homem. Incrível, né, essa fala. Quebra da moral e a glândula pineal, qual é a relação? Eu trouxe isso aqui também, essa pergunta, para fazer uma leitura desse livro também, de um trecho desse livro, onde ele fala e onde ele traz a relação disso, né? Então ele traz assim: manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, conectada ao sistema límbico que a gente tinha visto, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado.
entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas essências temos despendido na canalização das nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais, com aqueles a quem ferimos, com os nossos desvários e irreflexões, né? Então, como que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente está ali emanando, né? Isso é muito importante. Essa questão da moral, né? Como estão as nossas condutas dentro dessa energia sexual, que é essa energia elétrica, né? Essa energia de criação, que tem tudo a ver com a glândula pineal. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos da lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio, do autoconhecimento. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades da regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Então, a nossa responsabilidade é aqui, agora, né? Não é depois eu vejo, depois eu me melhoro, quando eu voltar para o plano espiritual. Na verdade, a gente fez a escolha de chegar aqui para fazer as transformações aqui, porque é essa geração de energia potente que a gente tem na fisicalidade que vai nos auxiliar a regenerar campos de memórias disfuncionais muitas vezes. E isso é a ampliação da glândula pineal. É ampliação e não um atrofiamento das informações que estão ali para serem executadas, né? E mesmo que a gente passe uma vida inteira sem autoconhecimento e a gente pode colocar assim de forma didática, enrijecendo essas nossas atividades pineaicas, ainda assim a pineal ela é tão incrível que ela não vai romper a nossa ligação com o nosso espírito, ela vai estar ali ainda, né, com os nossos fios mais enfraquecidos, sim, talvez, com as nossas captações de ondas mais desconexas, talvez, mas ainda assim ela vai estar ali ancorando, porque ela nos possibilita estar aqui, entende? Mas se a gente olha para a glândula pineal como uma grande capacitadora de ampliação consciencial, aí a gente consegue virar a chave, vira a chavezinha, né? E aí eu trago também uma informação sobre o campo mental e a glândula pineal, que a gente vem conversado muito aqui sobre o campo mental, né? E a mente conectada à Terra nos proporciona a comunicação telepática. E seguimos aqui nos missionários da luz, né? Os exemplos. Segregando unidades, força, continuou, pode ser comparada à poderosa usina, que se deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação. Refinamento e benefício da personalidade e não relaxada em gestos excessivos do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe.
Refocilar-se no charco das sensações inferiores, a maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvários da natureza animal. E, na despesa excessiva de energias sutis, muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Então, ele traz essa informação e eu trago aqui também para a gente compreender a responsabilidade que a gente tem com a nossa condução mental mesmo. O que a gente está fazendo com esse nosso condutor, com esse nosso filtro também, né? Falando de mental mais inferior. E aí, eu acho que é no próximo estudo, depois de glândula pineal, eu vou trazer informações aqui sobre a mente. E a mente, para a gente reconhecer assim as camadas da nossa mente e aonde que determinada frequência atua. Isso é importante também, mas primeiro a gente precisa vir na pineal. E eu continuo aqui, né, com o Chico e com o André Luiz, com esse exemplo aqui com vocês. TT, só um pouquinho. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam ao longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e Eugênia fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise. Olha só como que eles chamam aqui. Eles chamam de acumulação de forças nervosas, aquela informação que chega de forma desconexa, tá? Aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora atenda em partes, é, contudo, incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podemos circunscrever-se às meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raras ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. É um ensinamento, né? Aí a gente traz aqui, né, após essas leituras, após essas reflexões todas de como a gente está conduzindo as nossas energias psíquicas, né? O que a gente também está fazendo para fazer esse zelo da nossa psique. Eu adentro aqui com vocês por que os conhecimentos da pineal impactam na comunicação telepática. Acho que agora a TT vai se aquietar, né, TT, um pouco, para a gente concluir aqui o estudo. Todos nós, hominais, possuímos a capacidade de discernir e de realizar um julgamento sobre algo. Somos capazes do desenvolvimento do senso crítico. Isto é possível porque temos o nosso córtex pré-frontal
pré-frontal ativo e ele recebe fortes influências da glândula pineal. No outro estudo eu vou trazer uma relação muito profunda, que eu fiz uma canalização junto com o Nortron, ele me ajudou a fazer uma relação, né, criar um paralelo bem importante dessas duas estruturas para efetivar de forma ética, coerente, com moral, com respeito à comunicação telepática. Assim como as demais áreas do nosso cérebro, para que possamos traduzir as ondas eletromagnéticas que são captadas, reconhecendo os mecanismos de ação físicos e extrafísicos da pineal. A diferenciação entre as qualidades distintas de ondas são possíveis. A gente consegue discernir qual é o tipo de onda que a gente está recebendo. Quando uma onda dotada de substâncias desordenadas chegar, saberemos diferenciar de uma onda dotada de elementos sutis e sublimes. Mais do que reconhecer a qualidade da onda, somos capazes de questionar: esta energia que eu estou captando me faz bem? Esta informação que chega vem para contribuir com o meu crescimento ético, moral e espiritual? Ou chega para me causar desorientação mental, medo, né, colocando em risco a minha sanidade psíquica e emocional? Fica aí os questionamentos. Aí, como a gente falou de calcificação, né, da glândula pineal, eu trouxe esse tema aqui para dentro do estudo também, para a gente conversar a partir da anatomia mesmo. Porque assim, a gente pode usar algumas substâncias que vão embotar as qualidades da nossa pineal, vão bloquear um pouco as suas capacidades, mas não necessariamente elas vão trazer assim um bloqueio gigantesco que a gente pode colocar como uma calcificação por utilizar aquele produto, mas aquele produto ele pode impedir que a condução ela seja mais efetiva em relação a utilizarmos produtos, alimentos, enfim, que sejam mais naturais. Então eu trouxe assim, a calcificação da glândula pineal é verdadeira? E aí eu trago aqui uma reflexão mesmo. Não há como descalcificar a pineal. É possível ter uma conduta coerente em relação ao que comemos, ao que ingerimos de forma geral, desde as substâncias físicas como as substâncias energéticas. Continuamos aqui. Há relatos científicos que observam uma espécie de areia cerebral. Essa areia, ela é composta por depósitos de cálcio, fosfatos e carbonatos que se acumulam nos canais da pineal ao longo dos anos. Isto pode estar relacionado com uma não utilização das capacidades deste órgão, ou seja, dos não desenvolvimentos e do não burilamento daquele espírito através de autoconhecimento, bem como também das ingestões daquilo, né, de substâncias que podem também causar esse bloqueio energético. Sendo assim, como está a qualidade do nosso sangue, estará a qualidade de captação da nossa glândula pineal. Se cuidarmos do corpo, da mente e das emoções, estamos cuidando deste órgão sensorial. Se estamos desleixados, poderá ocorrer entupimentos energéticos da glândula, dificultando a execução de suas capacidades extrasensoriais físicas. Eu diria que os cristais de apatita podem entupir devido à não utilização deste órgão sensorial para a expansão da consciência. Aí, a gente traz aqui, né? Se estamos desleixados, poderá ocorrer um entupimento energético da glândula. Por exemplo, a gente sabe já que a nossa pineal está conectada ao nosso lobo
aos nossos lobos, não, desculpa, ao nosso sistema límbico, que é a sede das nossas emoções aqui no corpo físico, né? Se a gente não consegue digerir determinadas emoções, por exemplo, e fica em looping naquilo ali, aquela informação que não está sendo digerida, não está sendo trabalhada, não está sendo limpa, transmutada, ela vai começar a aglutinar um monte de matéria energética, um monte de partículas que criam muitas vezes umas massas, né, de energia que vão ficar sobrepostas sobre os nossos órgãos sensoriais, sobre os nossos órgãos do sentido, sobre os nossos chakras. E esse aglutinamento de energia vai muitas vezes impedir a frequência de onda sutil de ser captada, né? E aí a gente não conecta nem mesmo com o nosso próprio espírito, quem dirá com frequências mais elevadas. Então é isso que eu estou querendo trazer aqui. Se as capacidades da pineal ficarem comprometidas, os recebimentos das informações sutis ficarão comprometidos. E isso envolve a telepatia. Porque se a gente está com os condutores bloqueados, a gente não vai receber informação, né? Podemos observar a telepatia como um campo telepático que está ao nosso redor, assim como os demais campos sutis, como o campo mental, búdico e átmico. No campo consciencial está o campo telepático. Se a nossa pineal não estiver ativa, ou seja, se não obtivermos conhecimento pela vida universal e ficarmos somente presos na esfera da matéria, não alcançaremos este campo, não conseguiremos receber as devidas informações. Aí, peraí. Como a pineal nos mostra quando estamos diante de uma telepatia compulsória, uma telepatia desarmônica. Eu trouxe uma relação aqui. Fiz assim, para a gente entender de forma mais didática, embora eu não tenha criado um esquema ali. Trouxe mais em texto, né? Uma onda frequencial vibracional sombria é emitida e a nós é direcionada. A comunicação telepática desconexa interage com o nosso campo eletromagnético. Esta onda chega na pineal e esta leva a informação às demais estruturas do cérebro, como o hipotálamo, aqui eu troquei, é como o, deixa eu arrumar aqui já, tálamo e hipotálamo, e até a hipófise, né, que está conectada à nossa tireoide, por exemplo. Assim, ocorre uma liberação de hormônios estressores, quando é uma onda desconexa, né, através de uma telepatia desconexa. O estresse crônico leva o espírito encarnado ao encontro de um adoecimento do seu campo emocional, resultando em doenças físicas. É assim que a gente pode identificar quando é desconexo, né? E aí vai partir da observação, sabe? Como que tá essa interação para ti? Ela tá boa? Ou tu nota que tua mente começou a ficar muito agitada depois de tu ter essa comunicação telepática com alguém? Vai refletir lá nos teus intestinos, porque a pineal também está conectada aos intestinos, né? E aí pode te trazer muitas disfunções, né? É na observação mesmo, isso é autoconhecimento. E é assim que a gente vai conseguir identificar, não é com alguém nos dizendo, e sim observando. Como a pineal nos mostra, tipo assim, ó, tu vai ficar muito estressado, tu vai ficar agoniado, vai te trazer ansiedade. E aí eu não estou dizendo que uma conexão luminosa ela não pode nos ampliar tanto e a gente não saber lidar com aquela ampliação e aí ficar ansioso, porque às vezes isso também pode acontecer, né? A depender
da ampliação que tu tem, que tu teve naquele momento, daquele despertar, né? Que nada mais é do que ampliar um pouquinho mais as tuas capacidades da pineal de captação de campo. Isso, se tu não souber lidar, se tu não tiver estudo, conhecimento, não saber o que está acontecendo, isso pode te trazer ansiedade, né? E aí essa ansiedade pode te conectar a esses campos mais desconexos, entende? Tudo tem relação, e conforme a gente vai estudando, a gente vai fazendo essas ligações. Como a pineal nos mostra quando estamos diante de uma comunicação telepática ética, respeitosa, harmônica? Aí vai ser assim: uma onda frequencial vibracional é emitida e a nós é direcionada. Esta onda chega na pineal e esta leva a informação às demais estruturas, as mesmas estruturas, né? O tálamo, não sei o que me aconteceu aqui. O hipotálamo e até a hipófise. Assim, ocorre uma liberação de hormônios da felicidade, gerando equilíbrio a todas as células, gerando harmonia, resultando em saúde. Quando a gente vai, né, num lugar, receber uma cura, receber uma vibração energética ou a uma terapia, enfim, que está trabalhando de forma coerente com os teus campos, tu vai ficar leve, vai ficar feliz, vai sair dali super bem elevado. E aí a gente está podendo diferenciar um tipo de condução da outra. Daí a gente traz para a comunicação telepática. Conectei telepaticamente contigo, tu tá numa vibração alta, tu tá trabalhando tuas emoções, tu tá ali coerente dentro da espiritualidade de luz. Nossa, eu vou ficar muito feliz de ter conectado contigo se eu também tiver nesse mesmo estágio vibratório. Então, tudo é conexão e ressonância. Ressonância. A gente vai falar mais sobre isso em outros estudos, em outro momento aqui. Mas hoje não dá para falar tudo, senão a gente não acaba esse estudo, né? Por vezes, a depender dos espaços, dos pontos de convergência, dos alongamentos dos nossos órgãos sutis, sentiremos os campos que interagem com o nosso de forma intensa. Quanto mais ampliada estiver a consciência dos nossos chakras, mais evidente ficará aquela interação para nós. Estes alongamentos dos órgãos sutis são disponibilizados a partir dos movimentos que realizamos de nos autoconhecermos. Quanto mais alongado os nossos órgãos sutis estiverem, devido aos burilamentos da consciência, mais facilitada será para que façamos as captações das frequências de onda, seja elas quais forem, né? Quanto mais interagirmos, mais aprenderemos a diferenciar uma qualidade vibracional da outra. Não há um caminho pronto, há caminhos a serem percorridos. Todos os caminhos para a abertura de nossas capacidades são para dentro de nossas memórias mais profundas, desse campo, né, emocional. É lá onde mora o código consciencial que desbloqueará não somente a comunicação telepática, mas demais veículos de informação da consciência. É através do conhecimento da nossa própria energia que se possibilitará o fortalecimento energético e eletromagnético dos nossos campos. Isso nos permite interagir com todos os tipos de campos existentes na Terra hoje. Quem nos ensinou isso foi Jesus. Ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", escreveu João em seu Evangelho. Esse foi um dos imensos ensinamentos que ele nos deixou, nos deixaram. Reconhecendo a nós mesmos, ficará mais facilitado compreender o que é nosso e compreender qual tipo de onda estamos emanando para aqui. Então,
recebamos o mesmo nível de onda, porque tudo que vai, volta. Aí, isso aqui, né, tudo que vai e volta, a gente vai conversar um pouco melhor no outro estudo da glândula pineal, porque eu criei uns paralelos legais, mas já fica aqui para introduzir o próximo estudo. Quando ampliamos as capacidades da nossa consciência, alcançamos ondas vibracionais de maior magnitude, ao mesmo passo que podemos conectar também com as ondas de frequências mais densas, de menor amplitude. Há uma verticalização da consciência, a qual expande tanto para cima quanto para baixo. Há também uma expansão horizontal na matéria, porque isso nos possibilitará maiores interações com o todo. E há ainda um tipo de expansão concêntrica. Aí eu fiz um esqueminha aqui dos círculos, né? Eu parti ali da luz branca da fonte criadora e que se manifesta, né, nas 7 cores do arco-íris e expandi ainda mais, escolhi ali frequências de azul para isso. Círculos concêntricos são 2 ou mais círculos que compartilham o mesmo centro geométrico, mas possuem raios diferentes. Este movimento concêntrico nos permite desbloquear e reconhecer demais campos que nos compõem. Estes campos nos levam em direção à luz da fonte criadora. Tá? Então, é assim, a gente não vai crescer só assim, como a gente não vai crescer só assim, a gente vai crescer, né? A gente vai crescer assim, para cima, para os lados, para tudo, concentricamente. E aí, eu quase finalizando aqui, então aqui, para o próximo estudo, a gente vai começar falando de pré-cognição. A capacidade de pré-cognição da pineal é uma forma de telepatia com o campo telepático do universo. E aí a gente vai ver o que a pineal tem a ver com isso e vai aprofundar em pontos específicos que eu trouxe aqui hoje para a gente estudar, tá? E a gente hoje encerra assim, então. E eu venho aqui e te peço que, se fizer sentido para ti, que tu curta aqui para nos ajudar a levar essa informação mais adiante, para que a gente possa fazer com que essa informação alcance mais irmãos, e a gente crie a nossa rede conectiva de forma mais ampla mesmo, né? E se tu tem alguma dúvida ou tu quer acrescentar nesse estudo, comenta aqui, traz aqui. Se for alguma pergunta, no próximo estudo eu respondo. Hoje eu não vou conseguir responder as perguntas, até porque ficou bem grande aqui, e eu acabei não pegando as perguntas para vir responder. Mas na próxima aula, no próximo estudo, eu vou responder, tá? Então, se tu tem alguma pergunta, já traz aqui no comentário desse vídeo para que a gente possa trazer e ampliar esses nossos conhecimentos na próxima aula, no próximo estudo, certo? Eu vou deixar aqui embaixo os links que eu comentei na aula e também vou deixar aqui as informações dos nossos livros aqui do canal e também, se tu sente de apoiar o projeto de Novax, né, aqui na Fisicalidade, eu deixo também aqui na descrição desse vídeo para que vocês saibam exatamente o que é isso. Tem um vídeo explicativo ali, tá bom? E é isso, minha gente. Muita gratidão por estarmos juntos aqui, fazendo esse estudo, por estarmos fazendo esse movimento de adentrar mais profundamente o autoconhecimento e o conhecimento, porque esse é o único caminho para a gente alcançar a luz da fonte criadora, para que a luz da fonte criadora possa verdadeiramente se manifestar em todas as nossas células, tá bom? Um grande beijo e até o próximo!